Pronto, gente, retornando. Agora eu vou aguardar a Viviane, né, se colocar aqui, para eu poder chamá-la. Vivi, estou à sua espera. A Viviane Pérez é assistente social do INSS. Vivi, não estou lhe localizando aqui. Ela trabalha no INSS de Londrina, Paraná, né? Vou tentar aqui ver se ela já entrou, que eu não a estou visualizando. Viviane, estou esperando você aceitar aqui o convite para entrar. Aliás, você solicitar para entrar. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Olá, Viviane. Boa noite. Ainda carregando. Ó, vamos lá. O pessoal está falando do áudio, mas eu acho que a internet dela está um pouco lenta. Vamos aguardar um pouquinho. Viviane. Os canais digitais têm esses problemas, né? Quando a gente depende de internet, é meio complicado. Viviane. Oi, estou lhe ouvindo. Agora eu lhe ouvi, mas Ai, ótimo. Pronto. Bom, deu certo agora? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Ok. Meu áudio está com barulho, eu não sei de onde é que vem esse barulho. Eu vou desligar o ventilador para ver se é. Melhorou? Bom, não, gente, querida, a ainda tá com Viviane barulho. Pérez consegue me ouvir direitinho? Não tem o que fazer Tô com conseguindo, chiado. Cris. A Viviane Pérez é assistente social do INSS, né, de Londrina, Paraná. É diretora da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a FENASP. É pesquisadora em Políticas Sociais e Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina e é membro da Comissão Nacional de Assistentes Sociais do INSS na FENASP, a CONASP. Tá? Queria inicialmente, Viviane, agradecer pela sua disponibilidade, né? Assim, foi um convite que, de certa forma, em cima da hora, e aí eu explico em cima da hora. Eu acho que alguns chegaram a ver que essa live estava programada para ser com a Lúcia Lopes, mas ela está com alguns problemas de saúde na família, e aí, infelizmente, não pôde participar, e a Viviane, né, se dispôs a vir colaborar. Certo? Viviane. A internet dela não está lá, não está muito boa, né? Oi, tá me ouvindo? Tá ruim? Pronto. Eu tô te ouvindo bem, mas tá meio que parando. Pronto. Melhorou? Parou o chiado. Oi? Ah, Que bom, é que aqui é assim, a gente aprendendo, né? Aí, Vivi, Claro. a Evânia trouxe as reflexões sobre a Previdência, né? No geral, e a gente queria te ouvir um pouco, trazendo essa realidade da Previdência Social para o órgão que operacionaliza esses benefícios, né? Para que a gente possa ter uma noção
de como impactou, esses desmontes impactaram nessa realidade, né? E como é que o serviço social, dentro dessa instituição sucateada, né, desmontada, desmantelada, né, tem trabalhado, tem conseguido avançar e lutar, né, por um serviço social de qualidade, por continuar exercendo as suas atribuições, especificidades, né? Eu trago um pouquinho isso para a tua discussão, né? Que você possa nos trazer um panorama dos reflexos desses desmontes, né, na operacionalização dos benefícios, e o papel do serviço social no INSS, né? E nesse momento de pandemia, como é que a gente está enfrentando, como é que a gente está convivendo com isso. Tá? É sua palavra agora. Seu microfone está desligado? Não, não começou. Tá me ouvindo bem, Zeuda? Com certeza. Tá? Ó, só vou te avisar, Cris, qualquer coisa, se a internet ficar ruim, aí você me avisa, sabe? Porque a minha internet aqui no interior do Paraná, às vezes Vai dar não é muito certo, boa. vai dar certo. Vai dar certo. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Criseuda. Eu agradeço o convite, né, do CRES Ceará, a partir da Criseuda, que é uma colega de luta, né, de muitos anos aí em defesa da Previdência, uma colega que eu admiro demais. Evânia também, né, que me antecedeu aí numa fala excelente, contextualizando, né, as mudanças que ocorreram nos últimos tempos na Previdência. E o CRES Ceará tem possibilitado esses espaços de debate, né, Tá falhando um pouquinho. Vivi tá falhando. De vez em quando tu tá falhando. Vai lá, tenta aí novamente. Oi, tô ouvindo. Pode falar. A tua internet tá meio ruim. Tá, tá falhando muito. A gente não tá conseguindo te ouvir, Vivi. Oi. Oi? Melhorou? Quando você começa a falar, falha novamente. Vai lá, tenta. Bom, então, assim, agradecer, né, o convite do CRES Ceará, né, eu acho que esses momentos são extremamente importantes para a gente discutir, né, apesar de todas as limitações que nós profissionais estamos tendo nesse momento de pandemia, né, de diálogo presencial, e estamos utilizando esses canais que são extremamente importantes para a gente fazer debate, né, de tudo que vem ocorrendo, do nosso exercício profissional nesse momento extremamente difícil, né, que é muito importante. Então, parabenizar. Essa interlocução, essa articulação,
com as demais políticas, né, e principalmente a saúde e assistência nesse momento, que já é o que ocorre historicamente, né? E aí eu trago aqui alguns elementos para a gente discutir, né, a questão das nossas condições de trabalho nesse momento e também do nosso exercício profissional, e aí focando no âmbito da previdência. Penso que, historicamente, vivemos um processo, né, de vivenciar esse desmonte das políticas sociais, das políticas de seguridade social, que não ocorre recentemente, não é a pandemia que traz isso, né, a gente já vivia isso e se acirra em 2016, mas a gente já tem os projetos contra-reformistas e de todas as políticas de seguridade social desde os anos 90, né, então a gente tem aí a Constituição Federal que estabelece a Seguridade Social, mas ela nem se materializa, né, como se prevê na Constituição e ela já começa a ser desmontada, né. Então, nós, profissionais de todas as áreas, vivemos esse desmonte enquanto trabalhadores, que somos, né, somos classe trabalhadora, e enquanto profissionais também que atuam nessas políticas. Então, penso que a gente vive duplamente esses processos, né, que a gente se angustia, né, no nosso exercício profissional de viver e de saber como dar respostas, né, e nesse momento de pandemia, né, uma crise que se acirra, né, uma crise que já estava em curso, ela se acelera de forma muito drástica, né, e isso em todas as políticas e nós, assistentes sociais do INSS, também vivenciamos esse processo. Né, e aí a Evânia já traz a Emenda Constitucional 95, que eu acho que foi, né, a chamada PEC da morte, né, que congela os gastos públicos por 20 anos, e isso se reflete hoje de forma muito forte, né, em todas as políticas de seguridade social. E nesse contexto todo, né, de todo esse processo histórico de desmonte que vem ocorrendo, o serviço social também, o serviço social na Previdência, também enfrenta, né, todos esses processos no decorrer da história, no sentido de desmontá-lo, né, e no sentido de extingui-lo em muitos momentos, né. Lá em 98 nós tivemos esse processo, recentemente com a medida provisória 905 também, e é uma luta que vem sendo travada por conjunto da categoria dos assistentes sociais do INSS, mas também em conjunto com a sociedade, né, os conselhos, o conjunto CPES-CRES, né, também apoiando e fazendo essa luta conjunta. Toda a sociedade, movimentos sociais, sindicatos, né, foi uma luta, né, todo esse processo, né, que a gente vivencia em vários momentos, ela sempre é travada em conjunto com toda a sociedade. Isso eu acho que é bem importante enfatizar, e aí eu não vou detalhar esse processo para a gente entrar mais nessa questão do momento atual, porque eu acho que isso que nos aflige muito mais, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, e enquanto profissionais. E aí nós temos, no âmbito do INSS, com esse processo de desmonte, né, que a gente vivenciou, junto com as contrarreformas, né, ainda pensando, né, que o serviço social parece que fica numa contramão nessa instituição o tempo todo, né, porque a gente está defendendo um projeto profissional, a gente está defendendo direitos sociais, a gente está na defesa da classe trabalhadora, e todo esse desmonte ele vem numa outra linha de restrição de direitos, né, e isso vem de projetos, de medidas, projetos de gestão do INSS, né, e daí cito o INSS Digital, as plataformas digitais implementadas nos últimos anos, medidas provisórias e a gente teve aí, né, a destruidora Emenda Constitucional 103, né, que é algo destruidor para os direitos, né, da política de previdência. E aí eu não posso deixar de ressaltar que a política de previdência, ela já é restritiva, né? Quando a gente pensa nos direitos do trabalho, né, os direitos que a classe tem, né, a classe trabalhadora tem do trabalho, ela já tem isso restrito quando vai acessar a previdência, né? A gente tem aí trabalhadores informais, né, a questão da uberização implementada, terceirização, né, pessoas que nunca vão conseguir conseguir de fato acessar a política de previdência diante da destruição, né, dos direitos do trabalho que vem acontecido nos últimos anos, especialmente com a contrarreforma trabalhista. E aí isso coloca muitos desafios para o serviço social dentro da previdência, né? E aí a gente vive internamente também processo de desmonte, né? Com a gestão, né? Desde a gestão e também medidas provisórias, né? A recente medida provisória 905,
que extinguia esse serviço no âmbito da Previdência, mas também projetos gerenciais que nos esvaziam o nosso fazer profissional, né? Por exemplo, a gente teve medidas aí que impediam o assistente social de fazer uma atividade externa, ou seja, né, a agência aqui de Londrina, né, os assistentes sociais de uma agência aqui de Londrina, no Paraná, eram impedidos de fazer uma atividade, isso na gestão nacional, né? Eram impedidos de fazer uma atividade externa com a população, com os usuários da assistência, com os usuários. Nós somos apenas, né? E eu falo apenas porque é pouco mesmo, diante de toda a demanda que a gente tem. De 1.500 profissionais, mais de 1.500 profissionais, a gente tem cerca de menos de 400 profissionais atuando exclusivamente no serviço social. E com uma demanda imensa, principalmente por dificuldades e fragilidades e problemas estruturais, né, do próprio INSS, a gente tem uma imensa demanda de benefícios assistenciais para a pessoa com deficiência, né? Isso é uma das grandes demandas. Na verdade, assim, o que ocorre com a implantação do INSS digital, né? E nós fizemos, inclusive, documentos, né, em conjunto com a comissão, FENASPES e o Cefes, lá no início da implantação desse projeto do INSS digital. Lá no início, o que a gente verificou? Que a gente tinha 1 milhão, eu estou falando 1 milhão de pessoas que tentaram agendar um benefício assistencial e não conseguiram. Não conseguiram porque não tinha agenda, porque estava fechada a agenda, né? E isso, a gente tem uma ferramenta interna que traz essa informação, a informação concreta. Então, as pessoas não conseguiram acessar. E é o benefício mais, assim, fragilizado dentro desse contexto do INSS digital. E eu tô falando isso lá em 2017, isso ocorreu, né? E agora a gente teve uma transformação digital em 2019 que impactou imensamente ainda mais para essa população, né? E aí a gente tem dados concretos da realidade das pessoas que buscam a política de previdência, né? A gente vê aí né, como a Ivânia traz, né, toda essa destruição que trouxe, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, limitou imensamente a pensão por morte e tudo mais. Mas as pessoas que buscam hoje a previdência são pessoas que recebem um salário mínimo, a grande maioria, a grande maioria. E aí os assistentes sociais dentro do INSS também vivem todo esse desmonte. No curso, né, nesse curso de mudanças, e aí eu trago mais especificamente as... Olha. Tá falhando um pouquinho, Vivi. Tá falhando. De vez em quando a internet oscila, aí falha o som. Vivi? Viviane? Oi, voltou. Tô mudando de posição aqui. A internet está querendo boicotar, mano, mas vamos lá. Continuando. Tá, então eu vou. Tá bom. Só me vai falando o tempo aí, Criselda, pra eu. Não, tranquilo. organizar. Pode ir, quando chegar nos 10 minutinhos ele avisa. Tá bom, obrigada. Vamos torcer aqui que a internet que se comporte. Tá bom. Então, assim, o que eu quero colocar, né, que a gente tem, quando eu falo desses projetos de gestão internas, né, que alteram de forma significativa o fazer profissional, né, o serviço social.
é que existem projetos que são por atos normativos, portarias, que também alteram a política de previdência e também incidem, né, com relação aos assistentes sociais do INSS, ao serviço social do INSS, né? A gente teve mudanças aí, com medidas provisórias, por exemplo, que não são emendas constitucionais, elas não alteram, né, a política de previdência, mas elas diminuem, né, elas alteram os critérios para acesso e isso também são projetos de contra-reformas da Previdência, né? E isso também ocorre com o serviço social internamente com pequenas medidas, memorandos, portarias, que mudam o nosso fazer profissional e dificultam o nosso acesso, inclusive os próprios espaços de debates coletivos, né? Que essa é um dos focos primordiais, assim, digamos, do serviço social na Previdência, né? De pegar aquela situação particular e levar ela para um âmbito coletivo, né? E a gente vivencia hoje, nesse momento de pandemia, e eu trago para esse momento de pandemia, nesse contexto, né, que a gente está no Estado, e aí envolve todos os profissionais de todas as políticas, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras, que é, sim, uma incidência muito maior de retirada de direitos. Então, a gente vive um momento de pandemia que a gente percebe que o Estado está, sim, com medidas provisórias, a 927, tem várias medidas aí, que alteram contratos de trabalho e tudo mais, e dentro do INSS não é diferente. É isso que eu quero colocar, que dentro do INSS também existe projetos que querem diminuir o atendimento presencial, que não é um projeto atual. Foi grande parte do serviço. Falhando. Tá falhando? Tá falhando. Me ouvindo? Pronto. Oh, meu Deus. Bom, então, assim, resumindo, a gente tem um conjunto de medidas, né, que não são só emendas constitucionais, mas medidas que também significam contra-reformas quando a gente pensa elas no formato de restringir o direito da população, o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Internamente dentro do INSS existe um movimento, sim, né, para que os trabalhadores, toda a categoria vá para o teletrabalho. Parece que esse é um movimento que vem ocorrendo internamente dentro do INSS. A gente teve aí algumas medidas nesse momento de pandemia, e aí eu tenho diversas críticas a essas medidas, e eu vou trazer duas principais, que são os dois benefícios, né, que foram concedidos nesse momento de pandemia, que é a antecipação do benefício assistencial e a antecipação do auxílio-doença. Ora, tem muita ação para ser feita aí, enquanto assistentes sociais do INSS, e também coletivizando isso com a rede, com movimentos sociais, com sindicatos e tudo mais. Primeiro, quando a gente pensa na antecipação do BPC, ora, hoje nós temos 500 mil benefícios assistenciais aguardando análise. Isso é uma realidade que não está posta no momento da pandemia, né? Essa é uma realidade que foi construída institucionalmente, né? E aí digo que a gente teve uma reunião recente com o presidente do INSS e ele falou, verbalizou, esse benefício não foi priorizado, mas sim os benefícios previdenciários, né? Pela característica do benefício, pelo procedimento que ele tem, que é mais complexo, mas não foi priorizado, isso ficou claro. E aí, o que o INSS faz nesse momento? Que é algo que a gente tem que criticar e levar um debate junto com os movimentos sociais e conselhos de direitos. Antecipação de R$600 com critérios, né? Um quarto salário mínimo, a pessoa tem que estar sinalizado no cadastro único que tem que ser um quarto de salário mínimo, que tem que ser pessoa com deficiência. Ora, hoje a avaliação que nós fazemos, né, a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, ela incorpora doenças graves, ela incorpora, né, outro público e não só aquelas deficiências, né, deficiência física, enfim.
Então, assim, já restringe a própria antecipação, né? Primeiro é o valor de ser R$ 600. Por que que o INSS, então, não concede o valor de um salário mínimo? E aí eu falo, por que que o INSS não concede o valor de um salário mínimo? Porque o INSS, por falta de estrutura, né? Que aí eu digo que são problemas estruturais, ele deixou esse benefício aguardando análise por 2 anos, 1 ano, a gente tem essas situações ainda, né? E nesse momento de pandemia, percebe-se que o INSS faz o quê? Possibilita ainda a restrição, né, do acesso a esse próprio benefício. Então, não são os 500 mil que estão aguardando essa análise, né, por falta de recursos humanos, por problemas estruturais no INSS, não conseguiram acessar ainda, né? Então, nada mais justo do que, até que se passe esse momento de pandemia, essas pessoas têm acesso a um salário mínimo. Essa é uma questão. Aí a gente tem o auxílio doença, né, que foi uma antecipação concedida aí também no valor de um salário mínimo, né? E aí a gente até discute a perspectiva de saúde do trabalhador, que envolve, sim, sindicatos, envolve entidades representativas e que discutem saúde do trabalhador. Se a gente pensar, por exemplo, fora, assim, sem dizer das imensas dificuldades operacionais dessas pessoas acessarem o benefício, incluírem um atestado, aí tem que tirar foto lá e colocar no WhatsApp quando a pessoa não tem internet. Mas tem problemas centrais nessa discussão do auxílio-doença. Por exemplo, hoje, de acordo com a legislação, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, ela não precisa ter a carência, né, lá dos 12 meses, ela consegue acessar o benefício. Mas essa análise não existe no momento de pandemia. Então, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, ela foi, ou adoeceu pelo trabalho, né? Hoje ela não tem acesso, ela fica sem renda, né? Então, ela está adoecendo a partir do processo de trabalho no momento de pandemia e não tem acesso à renda nesse momento. Então, essas são uma das coisas, né, que o serviço social do INSS é importante discutir, é importante tentar se articular, né, com essas demais políticas, para tentar construir formas de enfrentamento, porque são legislações, né, institucionais que muitas vezes internamente a gente não tem força para alteração. Né? Quem tem força para alterar as entidades, os movimentos e tudo mais, mas a gente tem o conhecimento do que está acontecendo, né? E trago todas essas questões, né, para trazer a importância do trabalho, né, do serviço social no INSS. Tá me ouvindo, amor. Cris? Deixa eu só colocar aqui, já que você está nessa fala aí, tem uma pergunta que eu acho que é da Camila, eu vi ali só o sobrenome, né? Assistentes sociais atuam em que medida no benefício previdenciário de fato? Porque a sua identidade, a sua identificação maior externamente, ou mesmo entre os servidores, é com o BPC. Né? E aí a gente sabe que não existe só o trabalho com o BPC. Você, inclusive, está colocando isso quando ressalta o benefício por incapacidade agora, mas eu acho que é importante a gente frisar que o serviço social ele vai além do INSS, ele está além do BPC. Né? E aí, já aproveitar, desculpa te cortar, né? Mas eu sou horrível com essa coisa de identificar as pessoas, porque eu sou, vou confessar, além de cega, né? Eu tenho dificuldade de ficar passando aqui as mensagenzinhas, mas só registrar a presença de algumas colegas, né? Do INSS, a Vanessa, a Irene, que estão fazendo comentários aí, a companheira Liliana, que não é assistente social, é servidora aposentada do INSS, mas está nos prestigiando, né? Então, vamos lá. Continuando assim a sua fala, vamos aproveitar que a internet resolveu colaborar, né? E aí, Vivi, aproveita e fala um pouquinho de como é que a gente está trabalhando agora na pandemia, né? Tá. Então, assim, é bem importante essa questão, sabe, de dizer que o trabalho do serviço social, ele não está focado no benefício assistencial. E aí é importante a gente relembrar o histórico, inclusive, né, do serviço social no INSS, né, que nem sempre teve a avaliação social da pessoa com deficiência, foi uma conquista aí a partir de 2009, que aí a gente começou a realizar, né, a partir de um importante avanço, inclusive, né, com base
com base na ação e dos direitos da pessoa com deficiência, que a gente se insere nesse processo de avaliação social. Mas essa não é uma atividade única. Nós temos lá no Manual Técnico do Serviço Social 3 linhas de ação, que uma delas é segurança e saúde do trabalhador. Veja bem, nesse momento de pandemia, o quanto de ações teríamos focados nessa linha de ação diante do que está posto com as limitações de acesso das pessoas, né, ao benefício por incapacidade, né? Nós temos a ampliação do acesso, que é aquelas pessoas que não conseguem nem acessar a Previdência, e a pessoa com deficiência, a pessoa idosa. Então, nós temos essas 3 linhas, e é bem importante relembrar isso, e até importante para a gente repensar o nosso retorno do atendimento, o quanto de demanda que nós vamos ter, porque, inclusive, essas pessoas, né, que hoje não estão conseguindo acessar o auxílio-doença, né, que já viveram um processo aí de corte imenso, né, com o tal pente fino do INSS, não gosto de falar esse nome, mas é esse nome né, que é divulgado, né, porque pente fino a gente sabe o que significa, que é uma atuação importante também dos assistentes sociais do INSS. Nesse momento de pandemia, a gente tem desenvolvido diversas ações articuladas com a rede, e isso é importante a gente reavaliar e construir, tentando, no máximo, né, coletivizar as demandas, né? Eu assisti um pedaço hoje da fala da Marinete e da Raquel, excelente. Eu acho que a gente tem que multiplicar, né, a fala delas, quando elas dizem assim, algo que fica, que a gente, né, apesar de ser tão claro, né, a gente fica repensando, né? Socialização de informações é uma ação profissional. Como se pensa em alterar, né, a nomenclatura disso, né, no momento de pandemia, né? Como se pensa em quantificar o nosso atendimento nesse momento de pandemia, né? Então, eu acho assim, que a gente tem muitos desafios nesse momento, né? Nesse plano de trabalho que nós propomos, eu acho que ele tem que ser reavaliado, repensado, e isso só pode ser feito de forma coletiva, com as equipes. Nós temos também um grande desafio, que é o pós-pandemia, que eu acho que é um foco que nós temos que ter, porque é muito claro que a instituição está querendo nos colocar, né? E uma outra coisa que foi falada hoje no diálogo com a Marinete e com a Raquel, que eu também, né, pontuei aquilo que é algo que é claro, mas que a gente nem sempre visualiza, é que a instituição quer sim o assistente social, mas ela não quer o serviço social no INSS. Isso é muito claro, né? Ela quer nossa força de trabalho para fazer o que é de interesse institucional. Mas aí nós, né, enquanto profissionais, temos que dizer quais são as nossas competências, né, quais são as nossas atividades, né? E isso é o processo que a gente já vem vivenciando e vem retomando e vem dizendo e vem lutando, né, o tempo todo, e não dá para a gente mudar isso nesse momento de pandemia, né? Isso é bem importante. E aí, quando a gente pensa nos planos de trabalho que serão construídos posteriormente, né? E aí é importante continuar essa articulação, né, com a rede de serviços, com a política de assistência, com a política de saúde, principalmente, com outras entidades, que a gente tem uma demanda imensa de benefícios assistenciais, né, aguardando análise, né, requeridos e não analisados, digamos assim. Nem todos ainda para avaliação social, mas um número imenso desses benefícios aguardando análise. E aí nós sofremos todo esse desmonte no INSS enquanto serviço social, e nós temos menos de 30% da força de trabalho dos assistentes sociais no serviço social especificamente, que poderão realizar, né, essas avaliações sociais que são importantes, que são necessárias. E aí a discussão que tem que se haver, primeiro, e aí no âmbito externo, né, com as entidades, conjunto Cefes-Cres, as entidades sindicais, FENASPES, é uma discussão política de como intervir para que essas pessoas tenham o acesso ao seu benefício nesse momento de pandemia. E o acesso não é R$600, porque R$600 é o auxílio emergencial. O acesso é um salário mínimo até que o INSS consiga analisar esses benefícios, né? E aí não é os assistentes sociais que vão resolver esse problema. Não é nós, menos de 400 assistentes sociais, que vamos fazer essas 500 mil avaliações sociais, né? Eu acho que a gente tem que fazer o plano de trabalho e inclusive, fazendo esse diálogo, né, sempre com a rede, porque, assim, como o nosso trabalho não se resume apenas à avaliação social, e, por exemplo, hoje nós temos agenda de socialização,
muitas vezes uma socialização faz com que esse usuário chegue à avaliação social. Então, ela não pode deixar de existir, não pode, né, apenas ter avaliações sociais ali, né? Então, a partir do momento que a gente tem as concessões, né, desses benefícios, e é uma luta que a gente vai ter que fazer, inclusive, né, com os movimentos sociais, com os movimentos sociais da pessoa com deficiência e tudo mais, para que a gente consiga realizar esses atendimentos com qualidade. E aí não tem como não trazer, né, os embates internos que nós temos, que, por exemplo, hoje o INSS considera que uma avaliação social tem que ser realizada em 30 minutos, né? E existe todo um instrumento que é impossível, e a gente não faz só avaliação social nesses 30 minutos. A gente dialoga com o usuário dizendo o que é esse benefício, a gente faz encaminhamento, muitas vezes, para a rede de saúde, de assistência. Então, assim, é impossível realizar um atendimento de avaliação social em 60 minutos. E é uma imposição da instituição desde 2018, né, que até hoje a gente não conseguiu reverter. Com toda essa mudança tecnológica, né, no INSS, essas inserções de tecnologia, o serviço social vem há anos defendendo um sistema específico que contemple o seu exercício profissional, as suas competências, as suas atividades, e até hoje não foi implementado, né? Hoje, na verdade, o que a gente vem fazendo uma luta é contra a inserção de uma atividade de qualquer forma no sistema, sem sigilo, sem colocar de fato, né, o que significa, por exemplo, uma socialização de informações de forma unilateral e de cima para baixo. E que a gente sabe, é uma luta que a gente tem. E que a gente sabe que o objetivo maior é para pontuar, né, colocar dentro dessa lógica que a instituição tem nesse momento. Então, na realidade, a preocupação não é com o requerente, não é em dar outras alternativas para a gente realizar um trabalho melhor, né? É isso, né? Na verdade, a instituição vem caminhando, né? Na verdade, já faz algum tempo que a instituição vem trabalhando com tempos de atendimento, né? Então, assim, um atendimento de requerimento lá atrás, né? De pensão por morte, ele teria que ser feito em 30 minutos. Independente se a pessoa tivesse problematizações ali, que às vezes o próprio trabalhador que não era, né, não é assistente social, era o atendente ali do INSS, o técnico do Seguro Social, ele era obrigado a atender em 30 minutos. Então o INSS vem nessa linha e agora ele está tentando, na verdade, impor a questão da produtividade, que é alterar a jornada de trabalho, né? Você não existir mais jornada de trabalho e você ter que trabalhar por produtividade. E isso é questão, né, na minha perspectiva, o INSS já vem implementando, como fez com medidas provisórias para alterar a reforma, né, contra a reforma da Previdência, já alterou várias coisas. Hoje ele vem administrativamente com medidas internas de gestão, implementando a reforma administrativa no INSS, né? O INSS hoje, para mim, ele representa um projeto piloto para mudar todo o serviço público federal, né? A gente tem, claro, outras áreas que já vem mudando, que é como o judiciário, que já tem teletrabalho e tudo mais, mas pela característica, né, do INSS, que atende uma população que em sua maioria recebe um salário mínimo, que é de baixa escolaridade, e o INSS implementar isso de forma agilizada, como vem ocorrendo nos últimos anos. De fato, nesse momento de pandemia, ele está acelerando esse processo, né, de reforma administrativa. Eu acho que a gente já vive uma reforma administrativa interna no INSS, né? Isso é muito, muito, muito grave. É algo que nós, servidores do INSS, daí eu falo servidores não porque, né, envolve os assistentes sociais, mas envolve o conjunto da categoria, teremos que fazer uma árdua luta. E aí eu não posso deixar de trazer uma outra questão que eu acho que já muitas pessoas entraram em contato comigo, a preocupação da abertura das agências a partir do dia 22 de junho, né? Eu não posso deixar de colocar isso. Nós tivemos uma reunião na semana passada com o presidente do INSS, e aí foi que veio a surpresa, né? Porque a gente estava discutindo com um grupo de trabalho técnico, né? Que está discutindo essa reabertura das agências, trazendo os elementos técnicos. E nessa reunião com o presidente, ele disse que o INSS está trabalhando sim com a abertura das agências a partir do dia 22. E ele responde essa pergunta quando a gente trata do contrato de trabalho dos militares. E aí a gente fica, enquanto servidores, numa situação muito complicada, porque o INSS pode dizer, continue no trabalho remoto, a gente vai abrir as agências com os militares.
Então, assim, é algo muito preocupante, não só para nós servidores, mas também para a população. Significa, sim, né, um processo de terceirização, né, do atendimento do INSS, que já é uma condução que, né, vem sendo dada a partir do momento que limita o acesso ao atendimento, mas isso vai se acelerar nesse processo, eu não tenho dúvidas, né? E aí a gente tem várias preocupações, né, quando o INSS fala que vai abrir as agências, primeiro pelas condições de trabalho, né? Nós tivemos aí, antes da saída para o isolamento social, nós tivemos agências que receberam álcool em gel vencido por anos, né? A gente não tem condições de trabalho. E aí a preocupação é nós, servidores, e extremamente preocupante a população, né? Tanto no âmbito interno das agências, a proteção, né, que essas pessoas vão ter, pensando que a maioria são situações de risco, sim, quanto, por exemplo, como as pessoas vão chegar até o INSS, né? Transporte coletivo, as aglomerações na frente da agência, porque provavelmente vão limitar o atendimento. A gente tem nem a discussão, né, das salas de atendimento, se vai ter ali uma higienização. Tem várias questões, né, que nós que estamos no INSS há algum tempo sabe como o INSS lida, né, conduz esse processo de proteção da saúde dos servidores. Então, assim, é extremamente preocupante, né, tanto para o conjunto dos servidores, quanto para os usuários e usuárias da Previdência Social, porque diante das limitações, né, que está posta, inclusive de problemas operacionais, eu digo, né, que é de sistemas, que meu INSS não funciona, o 135 não funciona. É isso que o INSS, nesse primeiro momento, devia resolver, né? E é muito preocupante pensar em abrir as agências, né, a partir do dia 22 de junho. Nós solicitamos nova reunião para discutir isso, tem uma reunião pré-agendada para o dia 9 de junho com a presidência do INSS, mas o que se percebe é claramente o INSS meio que recuando, inclusive na discussão com as entidades, né? Mas estamos cobrando, né, porque é uma discussão necessária e o conjunto da categoria tem entrado em contato com a gente, né. E aí a gente tem outras questões, né, de intensificação do trabalho que vem ocorrendo com o trabalho remoto para o conjunto da categoria, né, inclusive incidências e alterações, inclusive na GEDAS, que está em processo de discussão. E aí o INSS, né, ao invés de se preocupar em organizar a estrutura para as pessoas terem acesso, ele está se preocupando em impor algumas questões para os próprios servidores, né? Então a gente vê aí uma continuidade dos projetos, né, de contrarreformas ocorrendo. E outra coisa que é importante colocar, que eu não posso deixar de falar, é que se prevê muitas mudanças para o INSS, né? Pela primeira reunião que a gente teve com o novo presidente, esse novo presidente, eu acho que ele vem com um projeto. Ele vem com um projeto de grandes alterações, mais do que já vivemos, né, internamente. Se prevê a junção, né, das unidades do INSS com unidades do trabalho, então aquela mistura de órgãos, né, no sentido de enxugamento do Estado mesmo. E ainda a gente teve aí as mudanças, né, no regime geral e no regime próprio. E o que o presidente disse claramente é que o INSS vai operacionalizar também o regime próprio. Ainda a gente tem a discussão do instrumento único de avaliação da pessoa com deficiência, que está em debate, que está em disputa, na verdade, né? O INSS está disputando esse instrumento, e o pouco que eu ouvi, né, não tenho muito aprofundamento nesse debate, mas o pouco que eu ouvi é que é um instrumento que as pessoas que estão, né, nesse debate construindo, não é um instrumento que tem que ir para todo o INSS, né, todo ele para o INSS, ou seja, 28 benefícios sendo analisado pelo INSS, mas que continue os benefícios assistenciais e a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas que as outras políticas também avaliem os demais benefícios, né? Porque a gente tem claramente, né? É claro que a gente não vai dar conta, né, de atender 28
diferentes benefícios com 1.500 assistentes sociais, mesmo que não seja um instrumento que seja avaliado só por assistentes sociais. Enfim, é um debate que nós temos que aprofundar, temos que acompanhar, porque o INSS está fazendo essa disputa claramente, porque envolve recursos, sim, e não poucos recursos, né? Então é um debate que a gente tem que aprofundar e tem que acompanhar, porque ele está em processo de construção. E aí sabemos que existem, né, incidências da Perícia Médica Federal com relação a esse instrumento único, né, já teve aí reuniões e embates, né, com relação ao Probad, que é uma proposta que muda totalmente, na verdade é um grande retrocesso para a avaliação da pessoa com deficiência. Então é algo que a gente tem que acompanhar. Vivi 5 minutos. Resumindo, Tá, eu já vou para a conclusão já. O que a gente prevê? Que o INSS, pelo menos essa configuração de gestão que nós temos hoje, né? E aí incluo, né, as conversas que tivemos com a Dirbem, com o presidente do INSS, com a própria DSS, tem um olhar muito, muito centrado que nós, assistentes sociais do INSS, fazemos avaliação social. E aí aquela questão, né? A instituição nos quer para isso. É um trabalho extremamente importante, que tem que acontecer, mas o serviço social, enquanto serviço previdenciário, não significa isso. E aí eu acabei de citar, né, por exemplo, o auxílio-doença, os enormes impedimentos que as pessoas têm né, para acessar e quanto que a gente pode contribuir nesse processo. Então, o serviço social significa mais que avaliação social e não tenho dúvidas disso. Né? Nós fizemos uma luta em 2017 contra uma alteração no regimento interno que dizia que a gente teria uma divisão de avaliação social. Então, existem incidências que não são de hoje, são históricas, né? E aí a gente vai entrar nesse momento de pós-pandemia e a gente vai ter que ser muito firme nesse debate, nessa construção, que é esse retorno do atendimento, é esse plano de ação que está se pensando, do retorno de atendimento, para que a gente não se limite a fazer a avaliação social apenas. E aí eu digo, né, e repito o que eu já disse, às vezes, a pessoa para chegar na avaliação social, ela vai precisar de uma socialização de informações, ela vai precisar de uma interlocução com a rede, e isso é o trabalho que hoje a gente, é só o serviço social que faz, né? Então, a gente tem que manter, sim, os nossos outros serviços, né? Não só a avaliação social, apesar de ter, né, que considerar, sim, que vai ser uma prioridade, né? Não dá para não considerar isso. E aí a gente vai ter que fazer uma outra construção também, né? Se a gente tem 1.500 assistentes sociais, porque nós temos só 400 no serviço social. E não é só esses 400 que tem que fazer a avaliação social. Mas também nós vamos ter que pensar quem que são esses 1.100 assistentes sociais que não estão no serviço social. Aonde eles estão? Estão na qualidade de vida? Estão exclusivamente na reabilitação? Não é jogar esses profissionais também para fazer a avaliação social sem uma capacitação adequada, né? Sem pensar, porque nós que estamos atuando já há algum tempo só no serviço social, a gente precisa de capacitação, né? A gente tem essa noção que a gente precisa capacitar. Imagine essas pessoas, né, esses profissionais que não estavam atuando ou nunca atuaram, porque a gente tem essa situação, sim, profissionais entraram no INSS e foram direto para outras áreas. Não tem como a instituição jogar esses profissionais para fazer avaliação social, porque é uma demanda institucional, porque tem que limpar a fila, não é assim. Né? A gente tem que pensar na qualidade desse atendimento. Então, penso, né, tentando resumir aí, a gente tem muitas frentes de luta. Primeiro, né, eu acho que a gente tem que reconstruir, reavaliar, repensar o trabalho que a gente está desenvolvendo no âmbito remoto, porque é uma realidade que eu acho que não acaba mês que vem, não acaba no mês de julho, nem no mês de agosto, na minha opinião. Então, a gente tem que tentar aproximar cada vez mais, né, das nossas competências, das nossas atribuições, é algo importante, e isso a gente tem, né, não tenho respostas aqui, é claro, também estou nessa prática e também pensando cotidianamente isso, mas é algo que a gente tem que construir coletivamente. A gente tem que construir esse plano de trabalho de retorno da agência, ele tem que ser construído também coletivamente, a partir de cada realidade, trazendo esses debates que eu acho que a partir do momento que você avalia o trabalho remoto, você já inicia esse processo de construção, né? E a gente vai ter muitos enfrentamentos pela frente, enquanto existência de previdência social pública, enquanto existência de serviço social, né? No INSS, que
historicamente é um serviço importante e eu falo que ele significa muito para o serviço social brasileiro, né? É um dos primeiros espaços socioocupacionais do assistente social no Brasil. Então é um espaço relevante, né? Quando você diz extinguiu esse serviço, ele significa muito, né? Enquanto serviço social brasileiro, né? Então a gente está aí na luta, à disposição sempre, eu agradeço, Crisilda, novamente o convite. Um abraço para a Ivânia, que estava aí comigo, e abraço a todos os colegas, assistentes sociais do INSS e os demais, todos os demais colegas e trabalhadores que estão aí nos assistindo. Vivi, muito obrigada, sim, foi maravilhoso ouvir você, como sempre né? Agradecer todo mundo que participou da live, dizer que a live vai ficar gravada e vai ser posta no YouTube, então depois a gente disponibiliza o link para todo mundo. Responder uma perguntinha que surgiu aqui, de que sim, o INSS para a Previdência só concurso público, né? Dizer que assim, é importante esse espaço para a gente poder estar mostrando o que o serviço social faz, né? Como a categoria se organiza, como ela responde às demandas, porque assim, a gente vê, não só nesse momento de pandemia, mas nesse momento, a incidência de outras pessoas de quererem dizer o que é para nós fazermos. Né? E, na realidade, nós temos que ter essa autonomia de dizer o que é papel nosso e o que fazer diante dessas realidades que a gente enfrenta. Né? Então, agradecer a todo mundo, um beijo e até a próxima quinta-feira com outro tema. Boa noite. Boa noite. Beijo.